Quando Isabel Moreno, 32 anos, diretora executiva de um império industrial avaliado em 700 milhões de euros, entrou na oficina mecânica nos arredores do porto com sua Ferrari Roma parada sobre um guincho, não imaginava que o homem com as mãos manchadas de óleo inclinado sobre um motor mudaria para sempre o rumo de sua vida. Diogo Rodrigues, 29 anos, tinha apenas 600 euros no banco e trabalhava 16 horas por dia naquela pequena oficina para pagar os cuidados médicos de seu pai doente. Mas possuía um talento que nenhum engenheiro da Ferrari tinha visto jamais. Quando o motor V8 voltou a rugir sob suas mãos calejadas, depois que os melhores técnicos de Portugal o declararam irrecuperável, Isabel compreendeu que estava diante de algo extraordinário. Mas o que ela não sabia era que aquele jovem mecânico escondia um segredo que faria tremer todos os seus alicerces sobre dinheiro, poder e amor. E o que Diogo não sabia era que aquela mulher elegante e aparentemente fria faria a coisa mais louca de sua vida. Ajoelhar-se diante dele não para suplicar, mas para pedir que se casasse com ela. Se você está preparado para essa história, escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. A oficina Rodrigues e Filhos ficava numa zona industrial esquecida nos arredores do porto, onde as naves abandonadas superavam as que ainda funcionavam. Era um prédio de chapa cinza, com os letreiros desgastados pelo tempo, cercado de pneus usados e restos de automóveis que esperavam uma ressurreição improvável. No interior, o cheiro de óleo de motor se misturava com o de metal quente e gasolina, criando aquele perfume inconfundível que só os verdadeiros mecânicos reconhecem como lar. Diogo Rodrigues tinha 29 anos, mas as mãos contavam uma história mais longa. Eram mãos fortes e calejadas, com cicatrizes que formavam um mapa de anos, lidando com parafusos enferrujados e chapas cortantes. Tinha o cabelo escuro sempre bagunçado, olhos cor-de-mel que brilhavam com inteligência escondida sob camadas de cansaço e um físico magro esculpido pelo trabalho manual. Naquela quinta-feira de manhã, em setembro, estava debruçado sobre o motor de um velho Seat Leon, os braços afundados até os cotovelos no compartimento do motor, enquanto murmurava palavras doces ao propulsor como se fosse uma criatura viva. Tinha crescido naquela oficina. Seu pai, Antônio Rodrigues, a tinha aberto 30 anos antes, com o sonho de criar algo para deixar de herança. Diogo tinha aprendido a distinguir o som de um motor saudável de um doente antes mesmo de saber ler. Aos 7 anos trocava velas, aos 12 reconstruía carburadores, aos 16 tinha reparado seu primeiro motor completamente queimado. Tinha um dom natural, uma espécie de sexto sentido que lhe permitia entender o que falhava num automóvel apenas ouvindo seu barulho. Os clientes antigos diziam que ele tinha mãos mágicas, que fazia os motores falarem, mas a magia não pagava as contas. A oficina mancava economicamente havia anos, esmagada pela concorrência das grandes cadeias e das concessionárias oficiais. Diogo trabalhava 16 horas por dia, 6 dias por semana, aceitando qualquer trabalho, desde simples revisões até restaurações impossíveis. Ganhava mal 1.000 euros por mês, justo para sobreviver e contribuir com os gastos médicos de seu pai. Antônio tinha sofrido um AVC 2 anos antes. O homem forte que levantava motores com os braços estava agora confinado a uma cadeira de rodas, o lado esquerdo do corpo paralisado, a fala reduzida a sílabas confusas. Vivia numa residência em Matosinhos que custava 1.800 euros por mês, e a pensão cobria só a metade. Diogo colocava o resto todo mês, mesmo que isso significasse pular refeições ou desligar o aquecimento no seu apartamento gelado. Naquela manhã, estava prestes a terminar o concerto do Seat, quando escutou o barulho inconfundível de um motor potente que se apagava em frente à oficina, seguido do assobio mecânico do guincho levantando algo pesado. Limpou as mãos num pano já preto de graxa e saiu para a luz ofuscante de setembro.
O que viu o deixou sem fôlego. Sobre o guincho descansava uma Ferrari Roma, um dos automóveis mais bonitos já criados. Carroceria vermelha corsa brilhante como um espelho, linhas elegantes que pareciam esculpidas pelo próprio vento. Era um daqueles carros que custam mais do que a maioria das pessoas vai ganhar na vida inteira. O tipo de automóvel que Diogo tinha visto só nas revistas especializadas que folheava durante as pausas do almoço. Mas não foi a Ferrari que lhe tirou o fôlego. Foi a mulher que desceu de um BMW Série 7 preto que tinha parado atrás do guincho. Isabel Moreno usava um terno azul marinho, que provavelmente custava tanto quanto 3 meses do aluguel de Diogo. Devia ter uns 30 anos, cabelo castanho preso num coque impecável, olhos verdes atrás de óculos de sol de marca e aquela postura ereta e segura que só anos de colégios particulares e reuniões de conselho podem dar. Nos pés, saltos vertiginosos que ecoavam sobre o asfalto rachado como pancadas de martelo. A acompanhava um homem de terno e gravata que devia ser um assistente ou motorista. Diogo se sentiu de repente consciente do seu macacão manchado, do cabelo suado, das unhas pretas de graxa, mas ficou firme esperando. Isabel tirou os óculos de sol e o examinou com um olhar que parecia avaliar se aquela oficina desmantelada era realmente o lugar certo. Quando falou, sua voz tinha aquele sotaque do Porto educado, típico da zona mais nobre. Explicou que sua Ferrari tinha parado naquela manhã na A1, sem aviso, só um barulho seco do motor e depois o silêncio. Tinha levado imediatamente à concessionária oficial Ferrari no centro, onde 3 engenheiros passaram 2 horas examinando antes de dar o diagnóstico. O motor estava acabado, dano interno grave, provavelmente por um defeito de fabricação. Teriam que pedir um motor novo da sede na Alemanha, custo 150 mil euros. Tempo de espera, 3 meses. Mas Isabel não podia esperar 3 meses, precisava daquele carro. Era um presente de seu pai antes de morrer. A única coisa que lhe restava dele, além da empresa que tinha deixado. Então tinha feito algo que seus colegas multimilionários teriam considerado uma loucura. Tinha pesquisado na internet as melhores oficinas mecânicas do Porto e encontrado avaliações entusiasmadas de um tal Diogo Rodrigues, definido como um gênio dos motores. Diogo escutou em silêncio, as mãos ainda sujas do pano. Quando ela terminou de falar, simplesmente perguntou se podia ver o motor. Isabel assentiu e ele se aproximou da Ferrari com o respeito que se reserva às obras de arte. Abriu o capô e o que viu confirmou o diagnóstico da concessionária. O dano era grave, mas enquanto os engenheiros tinham se rendido, Diogo via possibilidades. Via um motor ferido, mas não morto. Via soluções onde outros viam só problemas. Seus dedos traçaram as linhas do V8 biturbo como um pianista acaricia as teclas antes de um concerto. Virou-se para Isabel e disse algo que a deixou incrédula. Podia consertar, não substituir, consertar. Teria que desmontar completamente o motor, reconstruir as peças danificadas, testar cada componente individual. Levaria 2 semanas de trabalho intenso. O custo seria 1/10 da concessionária. O assistente de Isabel riu, definindo a ideia como ridícula. Uma Ferrari Roma não se conserta numa oficina dos arredores, leva-se à casa-mãe. Mas Isabel silenciou o homem com um gesto de mão. Olhou Diogo diretamente nos olhos, buscando sinais de fanfarronice ou presunção. O que viu foi só competência tranquila e honestidade absoluta. Aceitou, mas acrescentou uma condição. Se Diogo conseguisse realmente consertar aquele motor, fazê-lo voltar como novo ou melhor, ela pagaria o dobro do orçamento. Não por caridade, mas porque o talento verdadeiro merece recompensa. Diogo assentiu e apertou a mão que ela lhe estendia. A mão de Isabel era suave e perfumada. A dele era áspera e suja de óleo. Mas o aperto foi firme de ambos os lados, selo de um acordo que mudaria ambas as vidas de formas que nenhum dos dois podia imaginar.
Enquanto o BMW preto se afastava, Diogo ficou olhando a Ferrari. Acabava de aceitar o desafio maior de sua vida, mas não era o dinheiro que o motivava, embora precisasse desesperadamente. Era a possibilidade de provar que o verdadeiro talento não habita só nos laboratórios estéreis das grandes marcas, mas também nas mãos calejadas de quem aprendeu o ofício suando. Naquela noite, Diogo dormiu mal 3 horas. Já tinha começado a desmontar o motor. As 2 semanas seguintes foram uma imersão total. Diogo fechou a oficina aos clientes habituais, trabalhando das 5 da manhã até meia-noite. O V8 biturbo jazia desmontado sobre um banco especial, cada peça numerada como restos arqueológicos. O dano era pior do que o previsto. Pistões riscados, árvore de comando empenada, cabeçotes danificados. Os engenheiros da Ferrari tinham razão ao dizer que estava destruído, mas Diogo via possibilidades de reconstrução. Trabalhava com precisão maníaca, reconstruindo cada componente, testando tudo 3 vezes. Não era só técnica, tratava aquele motor como um paciente a ser curado, falando com os componentes enquanto trabalhava. Durante essas semanas, Isabel veio 4 vezes verificar o progresso. Chegava com o BMW, entrava com saltos impossíveis, observava em silêncio aquelas mãos sujas realizarem milagres. A terceira visita foi diferente. Chegou ao entardecer, quando o sol pintava o céu de laranja. Diogo testava a compressão dos cilindros, tão concentrado que não a ouviu entrar. Isabel o observou por um bom tempo, vendo a dedicação total, o amor genuíno pelo ofício. Era tão diferente dos homens do seu mundo que mediam tudo em lucros e perdas. Quando ele percebeu que ela estava ali, ficou sem graça, mas ela sorriu. Era bonito ver alguém tão apaixonado pelo que fazia. Então perguntou se ele podia mostrar o que estava fazendo. Diogo hesitou, mas a curiosidade dela era genuína. Começou a explicar timidamente, depois com entusiasmo, como funcionava o V8, o que tinha encontrado, como estava consertando. Isabel o escutava fascinada. Tinha assinado contratos milionários, negociado fusões complexas, mas nunca tinha visto alguém falar do seu trabalho com aquela paixão pura. A conversa deslizou do motor para a vida. Diogo contou do pai que lhe tinha ensinado tudo, do esforço de manter aberta a oficina, dos sonhos esmagados pela realidade. Sem autopiedade, só determinação. Isabel compartilhou coisas que nunca dizia a ninguém. Seu pai morto de câncer aos 60 anos, o império deixado nas suas mãos aos 30, a solidão do comando. Como todos a viam, só como a herdeira e nunca como Isabel, a pessoa. Como aquela Ferrari era o último presente do pai, comprada 3 meses antes de morrer, quando ainda tinha forças para levá-la a dar uma volta. Quando foi embora naquela tarde, algo tinha mudado. Já não eram cliente e mecânico. Eram 2 pessoas que tinham se reconhecido. No 14º dia, Diogo completou a remontagem. Cada peça no seu lugar, cada conexão testada. Ligou para Isabel às 7 da noite, a voz tremendo. Estava pronto para o teste. 1 hora depois, a Ferrari estava na baia de testes. Diogo tinha conectado instrumentos de diagnóstico e deixado extintores por perto, por precaução. Isabel estava ao lado dele, de jeans e blusa branca, sem saltos pela primeira vez. Parecia mais jovem, mais real. Diogo girou a chave. Por um instante eterno não aconteceu nada. Depois o motor explodiu em vida com um rugido que fez vibrar as paredes. Não o som doente de antes, mas um canto perfeito, potente. Temperatura perfeita, pressão perfeita, sem vibrações anômalas. O motor não estava só consertado, estava melhor que antes. Isabel viu a expressão no rosto de Diogo, o olhar de um artista que completou sua obra-prima. Quando ele se virou para ela, ficaram em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Então Isabel o abraçou, um abraço verdadeiro, cheio de gratidão e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear.
Os olhos dela estavam úmidos quando se separaram. Na semana seguinte, Isabel retirou a Ferrari. Pagou o dobro como prometido, mais um bônus. Mas antes de ir embora, fez uma proposta. Sua empresa procurava um consultor técnico. 100 mil euros por ano, escritório na sede, estabilidade econômica. Ele podia deixar a oficina desmantelada para trás. Diogo escutou em silêncio. Era a oportunidade que nunca tinha sonhado ter, mas recusou. A oficina era o sonho de seu pai. Fechá-la significava traí-lo. Preferia lutar todo dia a abandonar aquela herança. Isabel sorriu genuinamente. Você está gostando dessa história? Deixa um like e se inscreve no canal. Agora vamos continuar com o vídeo. Disse que entendia e respeitava a escolha dele mais do que ele imaginava. Sua porta estava sempre aberta. Quando a Ferrari vermelha desapareceu na curva, Diogo pensou que era o fim. Dois mundos que se tocaram brevemente para depois se separar. Não podia estar mais enganado. 2 meses depois do concerto, Diogo trabalhava num Renault Clio com a caixa de câmbio destruída quando o telefone da oficina tocou. Era um número que não reconhecia. A voz do outro lado era formal, profissional. Apresentou-se como a assistente pessoal de Isabel Moreno. Havia uma emergência técnica na empresa, algo relacionado com uma frota de veículos industriais. Precisavam de um consultor imediatamente. Isabel tinha pedido especificamente por Diogo. A compensação por um dia de trabalho era 5 mil euros. Diogo aceitou mais por curiosidade que por dinheiro. No dia seguinte, apresentou-se na sede da Moreno Industries, um arranha-céu de vidro e aço no centro do porto que fazia parecer pequena a Torre dos Clérigos. O saguão era todo mármore e design minimalista, com funcionários internos de marca que fluíam como formigas operárias. Diogo, com seu único par de jeans limpos e uma camisa passada para a ocasião, sentia-se como um peixe fora d'água. Mas quando a assistente o acompanhou ao andar da diretoria e Isabel saiu ao encontro dele com um sorriso genuíno, o desconforto desapareceu. Ela usava um vestido cinza pérola que provavelmente custava como um carro, mas seus olhos eram os mesmos que o tinham olhado na oficina. O problema era real. Uma frota de 30 furgonetas tinha desenvolvido o mesmo defeito misterioso e nenhum mecânico da empresa conseguia resolver. Diogo passou o dia nas garagens da empresa, diagnosticando e resolvendo um problema que acabou sendo um defeito de fabricação do fornecedor. Salvou à empresa centenas de milhares de euros em consertos desnecessários. Aquela foi a primeira chamada, mas não foi a última. Nas semanas seguintes, Isabel continuou ligando para consultas. Às vezes, eram problemas técnicos reais. Outras vezes, eram desculpas sutis para vê-lo. Diogo entendia, mas não dizia nada. A verdade era que ele também procurava razões para aceitar. Depois de cada consulta, Isabel insistia em convidá-lo para jantar. Começaram em restaurantes com estrelas Michelin, onde Diogo se sentia desconfortável, mas gradualmente passaram para tascas mais simples, onde podiam conversar sem o peso do luxo opressivo. As conversas ficaram mais profundas. Isabel contou da pressão de gerir uma empresa com 3 mil funcionários, das expectativas impossíveis, dos conselheiros que a viam como uma menina brincando de diretora. Diogo contou dos sacrifícios para manter aberta a oficina, do medo de decepcionar o pai, dos sonhos que pareciam cada vez mais distantes. Mas também falavam de coisas simples, dos filmes preferidos, dos livros que amavam, dos lugares onde queriam viajar. Isabel descobriu que Diogo lia poesia, que sonhava visitar o Museu Ferrari em Maranello, que tocava mal o violão. Diogo descobriu que Isabel amava cozinhar, que colecionava vines antigos, que de criança queria ser veterinária. Os limites entre o profissional e o pessoal se dissolviam cada vez mais. Numa noite de novembro, depois de um jantar particularmente longo numa pequena tasca no bairro das Artes, Isabel propôs acompanhar Diogo até em casa.
Ele morava num apartamento nos arredores, ela num cobertura com vista para o Douro, mas ele aceitou. Quando o BMW parou em frente ao prédio descascado onde ele morava, houve um momento de silêncio desconfortável. Diogo sabia que devia descer, mas nenhum dos dois se movia. O ar estava carregado de coisas não ditas. Foi Isabel quem falou primeiro. Confessou que as consultas eram muitas vezes desculpas, que ligava para Diogo porque precisava ver alguém real num mundo de máscaras, que estava cansada de homens que a cortejavam pelo dinheiro e que a companhia dele era a única coisa genuína na sua vida. Diogo escutou com o coração batendo forte. Então, disse a verdade que ambos conheciam, mas ninguém tinha pronunciado. Estava se apaixonando por ela, mas tinha medo. Medo de que os mundos deles fossem diferentes demais. Medo de não ser suficiente. Medo de que o que sentia estivesse destinado a se quebrar contra a realidade. Isabel olhou para ele com olhos que brilhavam sob a luz dos postes. Disse que ela também tinha medo, mas que o medo nunca foi uma boa razão para não tentar, que o dinheiro não significava nada se não tinha alguém com quem compartilhar, que Diogo lhe tinha mostrado uma forma diferente de ver o mundo e ela não queria perder isso. Naquela noite, se beijaram pela primeira vez no carro estacionado em frente a um prédio anônimo. Não foi um beijo de filme, foi inseguro e imperfeito e maravilhoso. Foi o começo de algo que nenhum dos dois sabia como chamar, mas ambos queriam desesperadamente. Os meses seguintes foram um equilíbrio precário entre duas realidades que lutavam para se tocar. Isabel e Diogo se viam quando podiam, encaixando momentos roubados entre reuniões de conselho e turnos na oficina. Ela aprendeu a não se importar se ele chegava com as mãos sujas de óleo. Ele aprendeu a não se sentir inadequado quando ela falava de aquisições milionárias. Mas o mundo externo era menos compreensivo. Os tabloides descobriram o relacionamento e enlouqueceram. A herdeira multimilionária e o mecânico dos arredores viraram a história do ano. As fotos roubadas os mostravam juntos em momentos cotidianos. Ela esperando por ele fora da oficina, ele acompanhando ela em eventos empresariais com um terno alugado. Os comentários foram brutais. Muitos o definiam como um aproveitador, um caça-fortunas que tinha seduzido uma mulher rica. Outros zombavam dela por se rebaixar a sair com um operário. Os amigos dela sugeriam que estava passando por uma crise, que Diogo era só uma rebelião contra o status dela. Os clientes dele tiravam sarro, perguntando se agora só consertava Ferraris. A pressão ficou insuportável. O conselho de administração da Moreno Industries expressou preocupação pela imagem empresarial. A mãe de Isabel, uma mulher aristocrática que nunca tinha aprovado nada, ameaçou fazer reescrever o testamento do pai se ela não colocasse fim àquela farsa. Diogo sentia o peso crescer a cada dia. Não queria ser a razão pela qual Isabel perdesse tudo pelo que o pai tinha trabalhado. Não queria ser o erro do qual algum dia ela se arrependeria. Então tomou uma decisão que lhe partiu o coração. Disse a ela que deviam se separar. Isabel escutou em silêncio numa tarde chuvosa de março, sentados no carro dela, estacionado em frente à oficina. Quando ele terminou de falar, com a voz quebrada e os olhos vermelhos, ela ficou em silêncio por longos minutos. Depois, disse algo que Diogo não esperava. Contou como o pai, antes de morrer, tinha feito ela prometer uma coisa. Não era tocar a empresa em frente, nem manter alto o nome Moreno. Tinha feito ela prometer ser feliz, porque ele tinha sacrificado demais a carreira e se arrependia de cada momento não vivido. Tinha dito que todo o dinheiro do mundo não vale uma hora de verdadeira alegria. Isabel ia dizer mais quando o telefone de Diogo tocou. Era a residência. O pai tinha tido outro AVC. Era grave. Ele devia ir imediatamente. Naquela noite, Diogo ficou ao lado da cabeceira de Antônio, segurando a mão dele enquanto as máquinas zumbiam.
Isabel chegou uma hora depois, ainda vestida de gala de um evento empresarial. Sentou-se do outro lado da cama e ficou lá a noite inteira sem dizer uma palavra, mas presente. Antônio sobreviveu, mas os médicos foram claros. O próximo AVC seria o último. Precisava de cuidados mais intensivos, uma estrutura melhor, tratamentos experimentais. Custos que Diogo não podia se dar ao luxo nem remotamente. Foi então que Isabel fez algo que Diogo nunca esqueceria. Sem pedir permissão, sem fazer drama, organizou a transferência de Antônio para a melhor clínica de neuroreabilitação do Porto. Pagou tudo adiantado por 1 ano. Quando Diogo protestou, ela simplesmente disse que fazia por Antônio, não por ele, porque todo pai merece ter os melhores cuidados. Mas Diogo entendeu que fazia pelos dois, e naquele gesto viu não caridade, mas amor, na sua forma mais pura. 6 meses depois, numa manhã de setembro idêntica à do primeiro encontro, Isabel entrou na oficina Rodrigues e Filhos. Mas dessa vez não havia nenhuma Ferrari quebrada sobre o guincho, só estava ela de jeans e blusa simples, o cabelo solto sobre os ombros. Diogo trabalhava no motor de um velho Peugeot 206, as mãos afundadas no óleo como sempre. Quando a viu, limpou rapidamente as mãos e foi até ela, mas algo na expressão dela o parou. Isabel parecia nervosa, coisa raríssima nela. Mexia com algo no bolso, evitava o olhar dele. Diogo sentiu uma onda de medo. Ela ia dizer que tinha acabado, que o conselho tinha vencido, que a mãe dela tinha razão. Em vez disso, Isabel começou a falar. Contou como o último ano tinha sido o mais difícil, mas também o mais real da vida dela, como Diogo lhe tinha ensinado que o valor de uma pessoa não se mede em euros, mas em autenticidade, como cada momento com ele valia mais que todas as reuniões de conselho do mundo. Como tinha se apaixonado, não apesar das diferenças deles, mas talvez justamente por causa delas. Então disse algo que fez a voz dela tremer. Disse que a sociedade continuava perguntando quando Diogo ia pedi-la em casamento, esperando que ele desse o grande passo, como manda a tradição. Mas ela não queria seguir tradições, queria escrever a própria história. E assim, diante dos olhos incrédulos de Diogo, Isabel Moreno se ajoelhou no chão sujo de óleo da oficina. Tirou do bolso um anel simples, sem diamantes nem enfeites, só uma aliança de ouro com uma frase gravada: o verdadeiro valor. Com voz firme, mas cheia de emoção, perguntou a Diogo Rodrigues se ele queria casar com ela. Não porque ela precisava de alguém para gerir a fortuna, não porque ele precisava do dinheiro dela, mas porque tinham encontrado algo raro, uma conexão que transcendia a conta bancária. Diogo olhou para ela fixamente, as lágrimas escorrendo no rosto dele, deixando rastros limpos na pele suja. Devia ter dito algo romântico, poético. Em vez disso, só conseguiu balbuciar um sim, depois outro. Depois a levantou e a beijou, enquanto as lágrimas de ambos se misturavam. Casaram 3 meses depois, numa pequena igreja de aldeia perto de Matozinhos, onde Antônio podia participar na cadeira de rodas. Não foi o casamento que se esperaria de uma multimilionária. Foi íntimo, com poucos convidados, mais operários da oficina que diretores empresariais. Mas a verdadeira surpresa chegou durante o banquete. Isabel anunciou que ela e Diogo estavam fundando juntos algo novo, um centro de formação para jovens mecânicos, onde garotos sem recursos podiam aprender o ofício gratuitamente. Chamar-se-ia Centro Técnico Antônio Rodrigues. A oficina ficou aberta, mas agora Diogo tinha ajuda. Jovens aprendizes que ele formava com a mesma dedicação com que o pai o tinha formado. E quando não estava na oficina, trabalhava com Isabel em projetos que combinavam a competência técnica dele com os recursos dela. A mãe de Isabel finalmente aceitou o casamento, especialmente quando viu quanto a filha tinha mudado. Estava mais feliz, mais presente, mais humana.
O conselho de administração parou de protestar quando viram que Isabel se tornava uma líder melhor, mais conectada com a realidade, menos prisioneira da Torre de Marfim. 2 anos depois, tiveram uma filha que chamaram Júlia, em homenagem à mãe de Diogo. Antônio a segurou nos braços com o braço bom, as lágrimas de alegria escorrendo no rosto, e Diogo compreendeu que o círculo tinha se fechado. Continuaram vivendo entre 2 mundos, ela na cobertura com vista para o Douro, ele na oficina que cheirava a óleo e sonhos. Mas o verdadeiro milagre era que tinham construído um terceiro mundo completamente deles, onde o dinheiro não definia o valor e o amor não conhecia classe social. Anos depois, quando jornalistas perguntavam a Isabel o segredo do casamento impossível deles, ela sorria e respondia sempre a mesma coisa. O verdadeiro luxo não é ter uma Ferrari, dizia, mas encontrar alguém capaz de consertar o motor quebrado do seu coração. E toda vez que dizia isso, olhava para Diogo com aqueles mesmos olhos verdes que o tinham visto pela primeira vez numa oficina dos arredores, reconhecendo num homem com as mãos sujas de óleo algo que nenhum diamante poderia comprar. Autenticidade pura. Se essa história te fez acreditar que o amor verdadeiro não conhece diferenças, deixa um pequeno coração aqui embaixo para me fazer saber. E se você realmente quer apoiar histórias como essa, que falam de pessoas reais com corações reais, num mundo que muitas vezes esquece o que importa de verdade, pode deixar um pequeno muito obrigado de coração através da função super obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, igual às mãos de Diogo quando consertavam aquele motor sem esperar nada em troca. Porque você escolheu ficar até o final. E isso te faz tão especial quanto os protagonistas dessa história. Mientras tú no mientas en este canal, no hay problema, hermano. O sea, es como una Miniari con complexiones correctas. Pero lo siento muy pesado a veces. ¿No bancan? Está bien. A ver, digo, si no bancan mi opinión, está bien. Yo siento que le da un pequeño parecido. Saliva me gustó muchísimo. Lo tengo en mi cuenta de PC y es sexo. Oye, pero ya consiguió las mejoras o todavía falta con ese muchacho. Y eso que saqué la crossing dinámica también. Madre de Dios. A ver. Mejor Van de Ven. ¿A quién engañamos? Puede ser también. Freddy, pues no bancamos, pero si es por un tema funcional para tu plantilla, adelante, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, por ejemplo, el que mandó peluche de Mariona Totti con carta roja no da química. Eso fue terrorismo puro porque no le ayudó en nada. ¿Es la única canción del álbum ochentero que tienes? ¿Yo? Pues es que no es mi playlist, hermano. Es del canal. No sé qué viene. Lo puse aleatorio. Si estuvieras en Play, te mando share para ver cada cosa que tengo en ese club. Y amigo, algo me dice que por algo tengo Xbox. Ya me preocupa. Bueno, después de ver a un Santiago Jiménez MC, que creo que es la evolución más rara que hemos visto, y no lo digo por joder, sino creo que sí. Ya me creo cualquier cosa, Si no, imagínate, güey. Oh, mira, güey. Nah, mis amigos de la mejor liga. No, digo, de la segunda mejor liga, güey. ¿Cómo anda, Xoloval? Dale, amigo. Dale, amigo.
Bendito Dios, no hay Liga MX y no. No entendí esa parte. Lo que sí entendí es que me acaban de enviar, me hicieron salirme de este meeting para ver un mediocampista con 80. Y qué lástima. Sin dinámica. La cantidad de NPCs que hay en esta copa es increíble, banco. Está cabrona, güey. Lo peor es que, ¿sabes qué? Eso de que EA separara eso de que EA separara las copas por ligero, medio y peso pesado, o sea, sí se llega a notar una diferencia en el nivel, güey. Sí hay una diferencia interesante en niveles. Bebote, créame, hermano. Se preocupa por un Nazario meta con las 3 horas a la semana que juega. Dale. ¿Ya ganó la copa esa de gorditos? Como que de gorditos. Igor Thiago, nah, hombre, hermano. Nada más tú. Ya. Ese güey se mete a Fuji pone cualquier SBC a ver si hay que comando. Ya, te atrapé, amigo. Ahí mandé una Evo terrorista, güey. ¿Sabes qué es lo peor? O sea, la gente lo reconoce. Ahí mandé un porro, amigo. No pasa nada. Básicamente, crearon varios rangos, ¿sí? Es verdad. Varios rangos nuevos, ¿sí? Es cierto. ¿Será que es una pista de que el regreso de los viejos rangos vuelve? ¿Será? Eso de rango 1, 2, 3, 4, 5, nada, mierda, amigo. Los más jóvenes no van a saber qué es pelearte el Elite 3 en Food Champions. Ahí no era el paso. Ahí sí era. La cagué. Bien, güey. ¿Sabes qué es lo peor, güey? ¡Pendejo! Pendejo, no asustes, güey. Estoy concentrado en un pinche partido de la copa esta. ¿Qué te pasa, pendejo? Dale, amigo. Dale, güey. Fuah, amigo. Pendejo. Que saluda más tranquilo, ¿no, hermano? Buenas noches, güey. Deja tú eso, Sarko, lo que te dice Thomas Hampson ahí, güey. Ver el rango de tus camaradas, de tus amigos, de los que tenías agregados. Te podías burlar y había como que, güey, un poquito ahí de más contenido inclusive, güey, ¿sabes? Ahora ni eso. Yo no entiendo por qué eso quitaron, güey. No entiendo por qué lo quitaron. No afectaba literalmente a nadie, güey. A nadie, cabrón. A la verga. Central, bueno, bonito, barato. O Carvalho, héroe del Future Star. Ese que está ahí. Bastante bueno, vale 200k. Así no me entiende cuánto hacían. Sí. Mis Pumalácticos, segundo de la general en la Liga MX. Frío. Solo en la cima, bro. No me acuerdo quién fue el triple hijo puta que evolucionó a Cristiano MSD el año pasado, güey, pero no me recuerdes eso, güey. No mames. A ver, voy a Discord, ¿no? Nadie está peleando contigo, literalmente. A ver, creo pendejo, güey. Aristóteles, amigo. Ya se le contagió a Antuna. Bueno, ¿cómo vas a pagar? Pavardo. Sí, de hecho. Sí, Pavardo de hecho se ve bien. Ese es el pedo de no
Sargo, tienes que encontrar uno que empiece tocando del lado izquierdo, porque mi puerta queda hacia allá. Cuando está aquí me asusta, pero sé que como entra por este lado, güey. Sé que no hay puerta de ese lado, güey. Pavardo se ve decente, amigo, pero a ver. ¿Y si lo probamos? Van de Ven me lo quiero guardar para Food Champions. Como la rata que soy. Pero Pavard se ve bien. Pavard se ve bien. Puedo probarlo, ¿no? ¿No es tan bueno? Buen intento, güey, pero toca acá. De hecho, me quedo esperando a que tocara acá. Pendejo, ¡mierda! Ya dice que Antuna contesta. Sí, ya lo vi. Sí. Contesta igualito, güey. Zeus se volverá al cuartel de la secta de ese cabrón. Pero es que Juaristóteles, amigo. Lo peor es que sí. Hay un edit de Efraín Juárez con una túnica. Brother. Mamita querida. Mamita querida. La evolución más loca que he visto sí es la del año pasado, que hicieron un Cristiano Ronaldo mediocampista defensivo. Tenía Ancla Plus. Ancla Plus. Deja tú. Bueno, lo haces MCD para que entre en las formaciones así raras y le pones el colocado y le pones Rapid, no sé. No, tenía Ancla. Ancla Plus. Pero no jugaba lateral, amigo. ¿O sí? Terrorismo puro ese Camavinga. Ay, Dios. Hombre, a ver, no está mal construido. Bueno, amigo. Tengo más roles de Oigan, ¿tengo que cambiar de equipo cada rato o puede ser con uno solo nada más? No tiene pie débil, descártalo. Con Profeco, bro. Saludos. Ay, mi Bebote, qué bien me cae, amigo. ¿Se dan cuenta que son las 50 subs más fáciles de generar? Fue, de verdad, muy fácil conseguir dinero. Agradecido con el de arriba. Qué locura, cabrón. Qué locura, bro. Probamos a Mastanturo, ¿no? Oigan, ¿en qué evolución están metiendo al pelado este? Pregunta seria. ¿En drops de 10? ¿Y el pase? Tranquilo, güey, que el chino tiene mucho más margen que Chaquito MC. Chaquito MC, amigo, es que cualquier cosa, güey. ¿Tres plantillas? Sí, me hago tres, pregúntese. Con calma, hermano. Si quieres, divídelo en quincenas. 10 ahorita, 10 en la otra quincena. Y así hasta que sean 5 quincenas. Yo te quiero mucho.
Atenea Future Star. Formidable. Oigan, pero ¿dónde está el colocado Plaza acá? No sé si la tengo. Ah. Pero no lo tengo en dorado, ¿no, Brooks? Igual entra en esta, güey. Cierto eso, güey, pero me tardé en armarlo, güey, porque me gusta pelear propietario, güey. La neta sí, güey. Fuera broma, era muy buena, güey. Muy buena. Ay, güey, ya me hicieron dudar, güey. Ya me hicieron dudar, güey, fuera broma. Ya me hicieron dudar, güey. Queda bien Masta, güey. Sí, aquí lo tengo, güey, de hecho, el colocado en blanco. Aquí lo tenía. Lisa. Sí, así lo tengo, güey. Cam Command, o sea, puedo hacer esto. Y la Inside Edge. ¿Y cómo queda? Güey, me queda con lo básico, güey. Low driving, tiki-taka, technical, first touch, balístico, colocado y como extras, press proven y desmolde. Con buena compostura, reacción, definición, ritmo. Me queda con buen pase, con buena visión. O sea, creo que el pase está medio mid. Pero, güey, no me desagrada, güey, de hecho. Si la carta, o sea, bueno, más bien, cuando la carta consiga la mejora, güey, ¿nos pueden quitar playstyles blancos o no, güey? Pregunta seria, güey. O sea, sé que dorado sí puede porque lo hemos visto, pero blancos no, ¿verdad? O nunca ha pasado. ¿Solo pluses? Solo pluses. Hombre, es que ese Mustang se ve perro, güey. Fuera de mame, y aparte con la mejora. Sé que, a ver, si cuando gane el Madrid se va a emparejar en alguna stat que le haga falta con respecto a la mejora, pero ya en media 90 está riquísimo, güey. Aparte tiene ahora, ¿no? No mames. Güey, a mí la hormiga me cae bien. Yo creo que vaya al mundial. Ojalá vaya. Ya me dejó pensando. Ah, es más uno. O sea, 100% mejor hacer la cadena que estamos viendo. Sí, claro, por la. Sí, sí, sí. O sea, es lo máximo, güey. Ah, no, ya que en ese punto más. El problemita, lo que no me gusta es que no tengo playstyles dorados que me puedan dar, güey. O sí tengo, güey. O sí se pueden conseguir más, güey. Güey, es que sí me gustó. Sí me gustó porque aparte tiene Shadow Striker, güey. No, para partido de ida. Partido de ida. Los showdowns siempre son para mí. Es que, güey, de los dorados que tengo, únicamente entra Tiki-Taka Plus. Ah, no, olvídalo, olvídalo. Balístico no entra, no entra nada, güey. No entra nada, güey. Oh, güey, sí me gustó más tan bono, güey, para hacerlo así, Whisper, boy. ¿Le pondrías blog a Mickey? Sí. Otra opción que tengas, si no, sí. Teniendo a Ulises se deja pasar, ¿no? Exacto, mono, más que nada. A ver, espérame. Es que eso es lo que no me encanta, ¿sabes? Que siento también que nos estamos calentando. No queda mal, o sea, así como está esta carta, con 5 skills, lo veo mejor que Ulises, güey. Así, con esta combinación y con la mejora de que le falta, que es un poquito y nada. Pero solamente así lo veo mejor que Ulises. Sí, obviamente, en el caso de Moro, que no tengo Ulises, no, yo me haría bastante, ¿no? Ajá, por la colección.
gusta que traiga 90 con playstyle, man. Eso es lo que me